E aí, galera, tudo bem com você? Eu, professora Tabita, prof. Tatá, estamos aqui mais uma vez para juntos darmos continuidade ao conteúdo do componente curricular Biologia, né? Tudo de bom. Então, nós vamos continuar a trabalhar a respeito dos tecidos humanos, certo? Nós já vimos que o tecido humano, ele é composto por 4 tipos específicos, né? O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido ósseo, né? O tecido muscular, desculpa, que nós vimos na última aula. E a gente vai ver hoje o nosso tecido nervoso. Você já passou por um momento de estresse na sua vida? Pois é. Quem dá esses sinais químicos, né? Para que a gente tenha essas flutuações de humor, tá ali conectado ao nosso sistema nervoso, onde nós vamos ter o tecido nervoso que nós vamos ver na aula de hoje. Fica ligadinho, vamos lá comigo? Vamos dar uma olhada então no nosso material falando sobre o tecido nervoso, aula 51.1. Estamos pertinho aí da finalização desta unidade e do conteúdo de biologia, tá bom? Então vamos firmes sempre aí, tá bom? Vamos lá olhar. Então, nós vamos falar sobre o neurônio, que é uma das principais células desse tecido. Vamos falar sobre os impulsos nervosos e vamos falar também da questão dos reflexos, né? Os arcos reflexos. Ok? Então, esse tecido nervoso, ele tem um conjunto de células, tá bom? E esse tecido, então, ele tem uma origem, assim como todos os demais tecidos que nós vimos. Lembram que o professor Silvinho Santos falou na aula? Então, a gente viu ali o tecido epitelial, que tem uma origem nos 3 folhetos embrionários, ou seja, na ectoderme, na mesoderme e na endoderme, tá? E aí, a gente viu também sobre o tecido muscular, tá? Que a gente viu na aula passada. E esse tecido muscular, ele tem a sua origem mesodérmica, assim como o tecido conjuntivo. E esse hoje que nós vamos estar trabalhando, o tecido nervoso, tem a origem ectodérmica, tá bom? E qual é a função desse tecido conjuntivo, do tecido nervoso? É justamente estar recebendo, né, todas as respostas, todos os estímulos do meio externo e do meio interno, passando, né, trabalhando essas informações e respondendo essas informações através dos impulsos nervosos, onde vão chegar aí nos órgãos e nas nossas glândulas para que elas possam desempenhar suas funções especificamente, tá bom? Vamos dar uma olhada no nosso material? Então, como habilidade da aula de hoje, nós vamos entender a morfofisiologia dos tecidos animais, compreendendo essas relações que nós vamos trabalhando em relação a todos os tecidos humanos, né? Tecido nervoso, então, a gente vem de cara aí com essa imagem. E quem lembra qual é esta imagem? Que célula? É uma célula, né, galera? Que célula é essa? Quem lembra dessa célula? Quando a gente fala em tecido nervoso, quando a gente fala em alguma coisa, sistema nervoso, a gente já lembra dessa unidade que você viu lá no ensino fundamental. É o neurônio, exatamente. Então, a principal, o que mais nós falamos, né, quando a gente fala sobre o sistema nervoso ou tecido nervoso, a gente vai sempre lembrar do neurônio, que é, sim, uma célula desse tecido, tá bom? Vamos continuar? Então, as células do tecido nervoso são denominadas, né, as principais são chamadas de neurônios, que são capazes de receber os estímulos, conduzir a informação para outras células através de quê? Dos impulsos nervosos. Professor, o que seriam esses impulsos nervosos? São descargas elétricas, tá? São as descargas elétricas que são impulsionadas aí, recebidas, né? E pulsam aí por essas células chamadas de neurônios, que a gente vai ver o detalhezinho dessa célula, tá bom? Então, esses impulsos elétricos, esses impulsos nervosos vão ser utilizados aí, vão estar passando por essas unidades celulares que são os neurônios. Vamos lá. Então,
os neurônios têm uma forma estrelada e são células especializadas em receber e transmitir esses impulsos nervosos que vão dar uma resposta através do nosso sistema nervoso, né? Sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Tranquilo? Então a gente vai dar continuidade nesse sentido aí desse tecido tão importante pra gente. Vamos dar uma olhadinha no nosso material. Então aqui você tem, olha aqui, deixa eu chegar mais pertinho de vocês, né? Aqui a gente tem canetinha, muita carbonescura. Então olha aqui, gente. Desse cantinho aqui, ó, você tem um neurônio, o outro neurônio, tá? Então aqui você vai ter vários neurônios juntos, estão vendo? E esse neurônio, ok? Eles que vão receber esses impulsos nervosos. Então esses impulsos vão chegar a essas regiões que depois a gente vai ver detalhadamente, acalma o teu coração, tá bom? Esses impulsos vão chegar aqui, vão passar por essa região e vão chegar a ser transmitidos, né, sinalizados para um próximo neurônio, certo? Esses neurônios a gente vai ver ao longo da aula que eles podem se comunicar com outras células, né? Eles podem se comunicar com outras estruturas, pode estar relacionado com outros tecidos, células de outros tecidos, tá bom? Mas então eles têm essa comunicação. Um fato importante de se destacar aqui, esses neurônios, eles não se tocam, tá? Eles existem as sinapses químicas, que são os neurotransmissores, que vão passar então essas informações de um neurônio para o outro, tá bom? Vamos seguindo? Além deles, o tecido nervoso também vai apresentar outros tipos de células, como as células glia, ou células da glia. Qual é a função, então, dessas células? Olha aqui. Então, a gente tem os neurônios e tem a glia, ok? Que também vai ter um aglomerado aí de células distintas, né? Então, várias células vão receber esse nome de células glia, mas elas têm funções específicas. Aqui, ó, a função principal é nutrir, sustentar e proteger quem? Os neurônios, que são as principais células desse tecido, tá bom? Então, o tecido é encontrado nos órgãos do sistema nervoso, como o cérebro e a medula espinhal. Ou seja, quando a gente fala desses dois, nós estamos falando do sistema nervoso central, não é isso? Então, essas células da glia vão dar suporte, nutrição para as células principais, que são as células do neurônio. E aí a gente vai ver e conhecer um pouquinho mais dessas células, mas vamos dar uma olhadinha no nosso material, enfatizando essa questão desses neurônios. O tecido nervoso, ele é responsável, então, pela troca de informações rápidas, tá bom? Então, aquelas respostas, por exemplo, o nosso piscar de olhos, né? Um barulho que a gente ouve, não sabe em que direção é, mas a gente sabe que pode estar se aproximando da gente, a gente vai fazer o quê? Se desviar. Por exemplo, você está assistindo ali numa quadra de vôlei, né? Está assistindo uma partida de vôlei, e aí você ouve um barulho, e aí você já vai se esquivar ali. Então, quando você está dentro de um ônibus e você ouve um barulho, né, de galhos trincando ali no vidro, você sabe que tem um vidro ali, mas o seu reflexo vai fazer com que você se desvie, né? Então, essas reações são todas passadas pelo sistema nervoso, né, captado pelo sistema nervoso e transmitido através desses neurônios, dessas células, tá bom? Vamos seguindo ali. É um tecido bastante importante, pois sem ele não seria possível nós comandarmos as diversas partes do nosso organismo de forma tão rápida e com tanta eficiência, tá? Como a gente deu os exemplos aqui anteriores para você. Então, realmente não teria como a gente captar todas essas informações. A gente sabe que a gente, utilizando os nossos órgãos dos sentidos, nós vamos ter essa percepção e vamos receber, né, através dos nossos sentidos e processar tudo isso através do sistema nervoso, que também vai dar as respostas ao sistema nervoso periférico. E aí quem vai estar conduzindo tudo isso de informação em respostas aos impulsos nervosos são justamente essas células chamadas de neurônios, tá bom? Vamos seguindo? Ok, aí a gente tem aqui
as partes que compõem, então, esse neurônio. Agora é o momento de você frisar aqui na imagem, tá bom? Então, olha aqui, você tem essas estruturas que parecem, assim, né, ramificações, lembram algumas raízes, tá bom? Essas regiões são chamadas de quê? Dendritos, certo? Ele é o início, então, dessa célula chamada de neurônio. E aqui, como se fosse uma estrela, você tem o corpo celular, certinho? Esses dendritos parecem ser as antenas, né? E aí vão captando as informações que chegam aqui, ó, tá? Ok, chegou ali nos dendritos, vai passar pelo corpo celular e vai ser conduzido por essa extensão aqui do corpo celular, que é chamada de axônio, tá bom? O que a gente consegue observar nessa região que é o axônio? Essas estruturas aqui, ó, que é chamada de bainha de mielina, ou bainha mielínica, tá bom? Mas a gente vai ver cada uma dessas estruturas, tá certo? E as suas funções dessa célula. Vamos lá, então? Olha lá o slide. Ok. Então, aqui a gente tem o corpo celular. O que é o corpo celular? É a parte onde vai ficar o núcleo e as diversas organelas, como as mitocôndrias, que vão estar produzindo, né, algumas substâncias importantes que vão gerar energia e dar suporte ao funcionamento dessa célula. Tá bom? Ok. E os dendritos? É aquela ramificaçãozinha lá. São pequenas ramificações que saem do corpo celular e funcionam como antenas, né? Tem igual a antena parabólica lá que capta todos os sinais elétricos e retransmiti-los através do axônio, ou seja, esse prolongamento é que parte do corpo celular, tá bom? Então, um recebe, as anteninhas, os dendritos recebem essas informações, o corpo celular vai ser a parte intermediária, então ali vai estar transmitindo através desse axônio. Vai chegar lá nas terminações do axônio, que vai passar através de sinapses nervosas, né? Os neurotransmissores vão passar a informação para o outro neurônio, tá? Vamos lá, seguindo. Então, ok ali, né? Axônio é uma grande extensão do corpo celular que se conecta a outros neurônios ou às células de outros tecidos, como os músculos, as glândulas, né? E em torno desse axônio, geralmente são formadas as bainhas mielínicas, né? Ou bainha de mielina, composta pelas células especializadas, chamadas de células Schwann, ok? Então, olha só, onde é que estão essas células, professora? Tá vendo isso aqui? Essa é a célula Schwann, tá? O que acontece aqui? Quando a gente vê uma imagem do neurônio, como a gente mostrou ali para vocês, e a gente vê essa bainha mielínica e aquelas célulazinhas ali na bainha mielínica, a gente tem as células de Schwann. Essas células de Schwann, então, elas vão identificar que elas são células componentes do sistema nervoso periférico, tá? Então, nós temos células de neurônios na região periférica e também nós vamos ter na região central, formando o sistema nervoso central, tá bom? Só que aí as células, os neurônios que vão estar ali correspondendo ao sistema nervoso central, né? Que é a região do cérebro e da medula espinhal, elas vão estar com tem a sua origem, essa bainha mielínica tem a sua origem dentro das células chamadas de oligodendrócitos, que nós vamos ver mais pra frente, tá bom? É só para você fixar aí, então, a imagem. Então, aquela bainha mielínica ali tem a célula de Schwann, então a gente correlaciona que é um neurônio relacionado ao sistema nervoso periférico, ok? Vamos continuar? Anotou aí, né? Então, a gente vai aqui para os tipos de neurônios, porque esses neurônios, galera, estão aí envolvendo todo o nosso corpo, porque todo o nosso corpo vai ter alguma reação, tá? Então, a gente tem aqui, primeiramente, o neurônio bipolar. O que significa isso? Por que ele é chamado de bipolar? Vocês podem observar aqui, ó, essa região é o chamado corpo celular, não é isso? Ok. Então, esse corpo, a partir deste corpo celular, você tem duas ramificações aqui, ó. Numa você vai ter os dendritos e na outra você vai ter o axônio. Por isso ele é chamado de neurônio bipolar,
tá? Não tem nada a ver com distúrbio de humor, não, como a gente fala aí para algumas pessoas que são bipolares, tá bom? E aí a gente tem o segundo neurônio, que é chamado de multipolar. Olha só aqui. Novamente você tem o corpo celular, perfeito? Só que aí você tem, ó, uma ramificação, a outra, formando os dendritos, e você tem uma longa projeção aqui que vai formar o axônio. Então ele é chamado de multipolar, porque a partir do corpo celular vão sair várias ramificações. Perfeito? E justamente é esse neurônio aqui que é o mais abundante aí, que se distribui em parte todo o corpo, né? Todo o nosso sistemas, tá? E aí a gente vai ter o pseudo-unipolar. Como é que é isso? Como é que eu identifico isso? Novamente, nós vamos ter aqui o corpo celular. E vocês estão vendo que existe uma única ramificação, ó. Então, a partir dele, do corpo celular, parte uma ramificação e depois ela vai originar os dendritos, tá? E o axônio. Então, é essa região aqui que identifica o pseudo, né, unipolar, o neurônio pseudo-unipolar, tá certo? Então, são esses três tipos de neurônios que nós vamos encontrar, sendo que o multipolar é o mais, né, distribuído aí no nosso organismo. Perfeito? Vamos continuar então no nosso slide. Bom, os neurônios são encarregados de captar informações diretamente das células sensoriais, como aquelas que compõem a retina, o ouvido, o tato, ou seja, os nossos sentidos. Mas, além dessas células, o sistema nervoso conta ainda com as células da glia, que nós mencionamos anteriormente. São células auxiliares que possuem a função de dar esse suporte ao sistema nervoso central. Então, a gente falou que essas células glia, elas vão ter a função de dar sustentação, nutrição, apoiar essas células dos neurônios que correspondem ao sistema nervoso central, tá bom? Então, elas são imprescindíveis, apesar de muitas vezes quando a gente fala do sistema nervoso não mencioná-las muito, mas precisamos saber que existem, não são só neurônios, existem também as células glia, tá bom? E a gente vai ver uma diversidade delas aqui agora, vamos lá? Bom, então essas são as células da glia, ok? As apoiadoras do sistema nervoso central. Então aqui você tem, ó, o oligodendrócitos, é um nome grande, né? As células ependimárias, as células Schwann, que não é mais um segredo, que a gente já viu lá anteriormente, a micróglia. E nós vamos ter também os astrócitos. Eu acho tão bonitinho o astrócito, gente, parece aqueles ETzinhos, né? Parece aquele bichinho com o olhão e as patinhas. Olha a professora viajando na imagem aqui, tá? Mas faz parte. Então, essa ali é a célulazinha mais bonitinha que a prof gosta. Qual é a chamada? Como ela é chamada? Astrócitos, tá bom? A gente vai ver agora cada uma delas. Não se angustie. Então, todas elas são células glia, que são aonde são componentes do sistema, do tecido nervoso que vai compor o sistema nervoso, tá bom? Vamos seguindo. Então, os oligodendrócitos, esse nome grande ali, tá? E essas células estão aqui em cima, ó. Tá aqui, certo? Essas células são responsáveis pela produção da bainha de mielina. Possuem a função de isolante elétrico para os neurônios do sistema nervoso central. Então, olha só. A gente viu que tem os dendritos, né? Parece aquelas raizinhas anexadas ali ao corpo celular e o axônio. Esses axônios, na sua maioria, vão ter a bainha mielínica, que é de origem lipídica, né? E essa bainha mielínica, ela pode ser produzida tanto pelo oligodendrócitos, que é uma célula glia, ou também a célula Schwann, tá bom? Só que a célula Schwann corresponde ao sistema nervoso periférico. E as células oligodendrócitas, que é uma célula glia, ao sistema nervoso central, tá bom? Vocês podem ver que o design delas é diferente, tá? E aí um detalhe que a gente pode observar na imagem, ó, esse oligodendrócito aqui, ó, forma esses bracinhos, né, como se fossem braços, e ele vai formando mais de uma bainha. O contrário que você vai ter ali na célula Schwann, tá bom? Nós vamos continuar aqui.
Bom, aí temos os astrócitos, que a prof falou que a célula tão bonitinha aí que você não vai esquecer mais, né? São as células de formato estrelado, com vários processos que irradiam do corpo celular. Apresentam feixes de filamentos intermediários constituídos. Hoje a professora está com a língua pesada, né, galera? Vamos lá. Constituídos pela proteína fibrilar ácida da glia, que reforçam aí essa estrutura celular. Essas células ligam os neurônios aos capilares sanguíneos e à pia mater. Então aqui a gente consegue ver na imagem, tá? O capilar, né, o vaso sanguíneo, e aqui, ó, as nossas hemácias, tá bom? Então elas vão conectar esses neurônios e vão ligá-los a esses vasos sanguíneos e também a pia mater. Professora, o que é mesmo pia mater? Vocês lembram da meninge? O nosso cérebro é protegido por um revestimento, né? Uma membrana chamada de meninge. Essa meninge tem aí a pia mater, a dura mater e a aracnoide. Então essas células, né? Os astrócitos vão estar ligando esses neurônios tanto aos vasos sanguíneos quanto também a essa questão da região da meninge chamada ali de pia mater. Tá bom? Vai fazendo então parte do sistema nervoso central, ok? Continuando ali. As células Schwann possuem a mesma função dos oligodendrócitos, no entanto, se localizam ao redor dos axônios do sistema nervoso periférico. Cada uma destas células forma uma bainha de mielina em torno de um segmento de um único axônio. Foi o que eu falei para vocês. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma célula Schwann, 2 e 3. Cada uma delas vai gerar uma bainha, que você não tem aqui na questão dos oligodendrócitos. Os oligodendrócitos podem formar mais de uma bainha, tá bom? Vamos lá, seguindo. E aí a gente tem as células ependimárias, células glia, tá, galera? Não vai esquecer isso. São células epiteliais colunares. Onde elas estão, prof? Tá aqui, ó. Olha aqui, parece uma coluninha mesmo, né? Um tijolinho. Então, são células do tecido epitelial, colunares, que revestem o quê? Ventrículos do cérebro e da medula espinhal. Então, elas fazem parte do sistema nervoso central, tá bom? Assim como os oligodendrócitos também. E os astrócitos que fazem essa correlação entre os vasos sanguíneos e o sistema nervoso central também. Em algumas regiões, estas células são ciliadas, facilitando ou permitindo a movimentação do líquido céfalo-raquidiano. Eita, aí pegou. O que é isso? A gente está falando de regiões do sistema nervoso central. A gente tem o cérebro, tem a medula espinhal. Tranquilo? E aí a gente falou aí que esse cérebro, que é um órgão vital, é um dos órgãos vitais do nosso organismo, né? Como o coração, os pulmões, o cérebro precisa ser protegido. Então ele tem a caixa craniana e tem esse líquido, né, céfalo-raquidiano, que evita os choques, né, os impactos aí que o crânio possa sofrer num movimento muito brusco, numa queda, num acidente, tá bom? Então, essas células ependimárias presentes nessa região vão estar permitindo então esse movimento desse líquido, tá bom? Vamos seguindo. A micróglia é aquela célula pequenininha, né, alongada ali, ó, azulzinha que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Olha que bonitinha, né? Cheia de ramificaçõezinhas, né, que são os dendritos aí, tá? Então, são células alongadas com prolongamentos curtos e irregulares, são fagocitárias e derivam de precursores que vão alcançar a medula óssea através da corrente sanguínea, representando aí o sistema mononuclear fagocitário do sistema nervoso central. Então, dentro do tecido nervoso, nós temos células com essa ação fagocitária. O que seria isso, professora? Lembram que fagocitose é um processo onde a célula vai englobar outras partículas, tá? Pode ser um corpo estranho ou não, mas ela faz essa ação. Então, dentro do tecido nervoso, nós vamos ter essas células, que são as micróglias, que vão realizar esse processo e vão estar sendo distribuídos aí na corrente sanguínea. Tá bom? Tranquilinho? Vamos dar continuidade? Perfeito? Vamos lá, então. Transmissão do impulso nervoso, galera. Pois é, nós chegamos aqui.
sobre a transmissão desse impulso nervoso. Em um neurônio, os estímulos, tudo na vida tem que ter estímulo, né, galera? Aí a professora vai filosofar um pouco a respeito disso, olha aqui pra mim. Galera, sem estímulos é difícil a gente continuar alguma coisa, não é verdade? Você inicia a semana, quando tá ali domingo, chegando à noite, para chegar segunda-feira, você diz, eita, vai começar a semana, não é? É, eu sei que como é. E aí você diz, nossa, segunda, tem terça, tem a quarta, eu tô doida esperando o final de semana. Qual é o teu estímulo? Chegar no fim de semana, sobreviver, né, bravamente essa semana, conseguir dar conta de tudo que você tem que conseguir, né, durante essa semana, da segunda até a sexta-feira. Que bom que a gente tem esses tempos aí para você recarregar as energias. Então, é um estímulo. O tecido nervoso, né, através desses estímulos que nós recebemos, captamos do meio externo e do meio interno, vão fazer com que a gente tenha uma resposta. E quão importantes são essas respostas para a nossa sobrevivência, tá bom? E para o equilíbrio orgânico do que nós somos, tá? Vamos lá. Parei de filosofar. Então, esses estímulos se propagam sempre no mesmo sentido, São recebidos a partir dos dendritos, as ramificaçõezinhas aqui, passam pelo corpo celular e vão sendo conduzidos até o axônio, chegam aqui nos terminais do axônio. E aqui se dá a sinapse, né, galera? Opa, deixa eu apagar aqui. Não ficou legal. Cadê? Tá na caneta? Tá. Jesus. Não foi pra caneta. Canetinha abençoada. É isso aí. E aí você tem a sinapse. Isso. Nessa região aqui que vai liberar aí, onde vão ser liberados os neurotransmissores e que vai se conectar aos dendritos de um outro neurônio, tá bom? Então esse impulso sempre vai ser nesse sentido aqui, ó. Dos dendritos até o final do axônio, que é a terminação dele, tá bom? Não se esqueça disso, desse sentido, desse fluxo, desse impulso nervoso que é recebido por cada uma dessas células do nosso sistema nervoso, no caso, o neurônio. E aí você tem a intercepção de várias células glia em diferentes tipos de, né, se associando a diferentes tipos de órgãos, né, e a outros tecidos para permitir que todo o nosso organismo execute as suas funções, tá? De reação a um reflexo, né? A reação a um impacto, como a gente viu ali, as células que vão estar compondo ali, permitindo a comunicação, né, que é a micróglia, ali no líquido céfalo-raquidiano, tá bom? Vamos continuando? Vamos lá? Ok, e aí a gente tem aqui, chega aqui no impulso nervoso, tá bom? Então, o que é esse impulso nervoso aqui, galera? Olha bem pra cá. Aqui nós temos o neurônio, tá bom? Tudo isso aqui é o neurônio, tranquilo, a gente já sabe, beleza. Esse neurônio, ele vai receber um estímulo, um impulso nervoso, tá bom? Um ponto importante sobre esse impulso nervoso. Olha aqui pra mim. Lembram que a gente vai ter ali as bainhas, né? Ao longo do axônio? Essas bainhas mielínicas, elas podem ser originadas pelas células oligodendrócitas ou pelas células Schwann. Lembra? Sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. O nervoso periférico, as células Schwann, e o nervoso central, as células oligodendrócitas, que são o quê? Células glia. Não foi isso que nós falamos? Tá bom? Essa bainha mielínica, ela vai estar presente no neurônio e nelas não ocorre, tá? Não ocorre o impulso nervoso.
ela vai isolar, assim como os nossos fios da eletricidade que nós utilizamos dentro das nossas residências, elas têm aquela cobertura para proteger. A gente pega no fio e não vai levar choque, porque ela está protegida, ali não passa corrente, né? A elétrica. E aí aqui a gente está falando desses sinais químicos, né? Que são os impulsos nervosos, tá bom? Então nessas regiões não existe. Então o que vai acontecer, professora? Ao longo, deixa eu fazer aqui um desenho aqui, né? Vamos colocar aqui o axônio, tá bom? Esse é o axônio. Aí você tem a bainha. Bem bonitinha. Eita, professora, que lindo. Tu vai fazer mais bonito aí pra mim então, tá? Depois. Olha, aí aqui a gente tem a bainha mielínica. Não vou escrever o nome dela todo. Ok. Só que a gente tem umas regiões aqui, tá vendo? Deixa eu usar outra cor aqui. Pronto. Vou usar o azulzinho. Você gosta de azul? Eu gosto. Então aqui ó, a gente tem esse espaço aqui, ó. Você tá vendo? Aqui nós vamos ter o nódulo de Ranvier, né? O Ranvier. Eita, bonita, letra linda, minha nossa. Tá? E é justamente o que vai acontecer, ó. Como aqui essa área da bainha é isolante, então o que vai acontecer? O impulso vai pular. Opa! O impulso vai saltar nessas regiões. Então é importante esses nódulos aí para permitir, então, que o impulso realize esses saltos ao longo do axônio e se propague mais rapidamente, que às vezes a gente precisa de respostas muito rápidas. Gente, piscar dos nossos olhos, a gente não tem como controlar isso, né? Parar assim, hoje eu vou prestar atenção, quantas vezes eu pisco? Loucura, né? Não vou dizer que nunca vai acontecer, porque tem dúvida pra tudo, né, gente? Mas quem vai ficar perdendo tempo, quantas vezes você vai piscar aí, tá? Isso aí é uma coisa rápida, é uma resposta muito rápida. Nós vamos fazendo isso ao longo do dia várias milhões de vezes. Ou segundo, né? Sei lá quantas vezes a gente pisca aí por segundo. Pode aí dar uma pesquisada em relação a isso. Mas, certo? Então, ao longo do axônio, você tem essas bainhas. E aí, os nódulos de Ranvier que você consegue, então, fazer com que o pulso se propague de forma mais rápida, porque ele vai saltar, porque está isolado ali. Na bainha não tem como essa conexão acontecer, tá? E aí ela vai saltando ao longo desses nódulos. E o que a gente pode observar aqui na imagem, então? Tá? O impulso chegou aqui, lembra que a gente só tem um sentido de condução. O impulso chegou aqui pelos dendrítulos, ó aqui os dendritos. E aí ele vai passar pelo corpo celular e vai aqui ser conduzido pelo axônio, tá certo? Até chegar nas suas terminações. Só que o que você observa aqui, ó? Tá vendo essa região aqui da membrana? Ela tem cargas, na parte externa ela tem cargas positivas. E na parte externa, prof, deixa eu mostrar aqui com a outra canetinha. Tá aqui, ó. Carga negativa ao longo de todo o axônio, chegando nas terminações. Então, isso é muito importante para que esse impulso seja transmitido. Tá? Essa diferença da polarização na membrana. E aí a gente lembra, né, da bomba de sódio e potássio, você lembra? É justamente ali que vai acontecer, porque a gente está falando de um neurônio. O neurônio é o que, galera? Uma célula do tecido nervoso. Se é uma célula, tem membrana, tem citoplasma, tem tudo isso, não tem? E aí a gente vai ter essa diferenciação. Lembra que a gente falou, quando a gente estava falando sobre bomba de sódio e potássio, que esse sódio, o Na, né? Ele é mais abundante na parte externa. Lembram dessa aula? E aí, dentro do citoplasma da célula, nós vamos ter uma grande abundância de potássio. Olha o que vai acontecer com a membrana quando a gente tem um impulso nervoso. Olha lá. Então, o impulso chegou aqui, pelos dendritos, e aí vai passar pelo corpo celular e chega aqui. Olha aqui nessa outra imagem, galera. Olha o que vai acontecer aqui. Quando ele inicia já no axônio, olha a mudança de polarização. O que era negativo ficou positivo. O que era positivo
vai ficar negativo. Tá vendo? Então o impulso começou a se propagar aqui, vai mudar, que a gente chama de despolarização da membrana. Provocada por quem? Pelo impulso nervoso. Chegou aonde? Lá nos detritos, que passou, foi recebido pelo corpo celular e agora vai se propagar ao longo de todo o axônio, perfeito? Então vai ter essa inversão aqui, ó, onde a carga de dentro da membrana, ela é negativa. Naturalmente, o neurônio sem impulso nervoso, dentro da membrana, tudo negativo. Na parte de fora, tudo positivo. O impulso nervoso chegou, começa a despolarização. E aí, onde essa carga, né, elétrica, o impulso nervoso vai passando, vai despolarizando, mas e depois, professor, vai ficar despolarizado? Não, vai retornar ao seu estado natural. Olha lá na imagem. Vai acontecer a repolarização. Onde estava negativo, vai voltar a ficar positivo. E onde estava positivo, vai voltar a ficar negativo. Como isso acontece? Para ficar positivo, você vai ter a entrada do sódio e aí, para ocorrer a repolarização, você vai ter a saída do sódio de novo, tá? Ok? Então, esse movimento desses íons vão fazer com que haja essa inversão de polaridade na membrana. E aí a gente destaca aqui um ponto importante na aula, né? Por que tem essa diferença do sódio, do potássio aí, dentro dessa diferença de íons, né? Na parte externa e na parte interna. A gente lembra que o sódio na parte externa ela é importante para que haja esse equilíbrio osmótico dessa célula, não só da célula do neurônio, como de todas as outras células que a gente vai ter essas bombas, né, de sódio e potássio. E você também tem o potássio na parte mais interna, justamente porque ele vai ajudar na sintetização de proteína, tá bom? Dentro dessa célula. E também vai ajudar na síntese, né, no caso, na respiração celular. Então, é necessário que ocorra essa diferença de concentração, tanto na parte externa quanto na parte interna. Mas aí, quando se tratando do impulso nervoso, que ele chega até o neurônio, então eu vou ter essa despolarização e a repolarização novamente, até que todo esse impulso percorra o axônio, chegando nas terminações e ele vai se propagar agora através dos neurotransmissores para outro neurônio e assim esse impulso vai passando, chegando lá num órgão específico ou numa glândula que vai realizar uma ação secretora, tá? Produtora de alguma outra substância ali ou liberação de um hormônio, enfim. Tá certo, galera? Então, olha que show essa questão do nosso sistema nervoso, né? Ele, então, permite essa conexão nossa com o mundo. E aí eu vou lembrar para vocês, e se vocês tiverem curiosidade, não sei se vocês conhecem um filme chamado O Olho de Lorenzo. Ele é um filme de 1993, alguma coisa assim, tá? Bem antigo, mas é um filme top, galera. Top mesmo. Onde ele vai tratar de uma doença que afetou a vida de um garotinho chamado de Lorenzo, né? Que fez com que ele perdesse as capacidades, né? Dessa percepção do sistema nervoso. E aí realmente trouxe muito sofrimento aos pais. Eu não vou dar o spoiler do filme todo não, mas você vai dar uma pesquisada lá, tá? Tem muita coisa a respeito de doenças que vão prejudicar o funcionamento do sistema nervoso, que é formado por esse tecido nervoso e que vai captar as informações do nosso meio, tá? Luminosidade, né? Claridade, tá? Se é quente, se tá frio. Então tudo isso nos conecta, né? Nos conecta às pessoas e ao ambiente que nós vivemos. E aí, através dele, dessa percepção, através do nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro e a nossa medula, nós vamos conseguir, então, dar respostas, né, que vão sendo, essas informações vão sendo irradiadas pelo nosso sistema nervoso periférico e nós vamos respondendo a todos esses estímulos. Tá certo, galera? Eu espero que você tenha conseguido identificar as principais funções desse tecido, as suas células, e a gente, logicamente, que nós vamos voltar aí na nossa revisãozinha, tá bom? Forte abraço, beijo, tchau!